Oi, aqui é a Natália, mãe da Malu, esposa do Preto, e esse é o nosso Receitas para Gostar de. Hoje eu estou aqui com a Yara Carve. A Yara é fotógrafa, mãe da Pietra, esposa do Denilson e minha ex-vizinha de porta. A gente vai falar um pouquinho de como é legal criar memórias, guardar as memórias e quais são as receitas que a gente tem que usar para guardar fotos, enfim, todas as lembranças que a gente tem dos nossos filhos e da nossa família. Oi, me chamo Yara Carve, sou mamãe da Pietra, casada com meu esposo Denilson, sou fotógrafa desde 2010 e hoje eu tô aqui no programa da minha amiga Natália para falar um pouquinho sobre fotografia e a alimentação dentro da fotografia, nos ensaios Smash the Cake. Oi, Yara! Oi, Nath, tudo bem? Tudo! Gente, a Yara, ela é uma fotógrafa de mão cheia. De mão cheia, fala? Não, né? Que nem cozinheira de mão cheia, será? E por que eu trouxe a Yara aqui? Porque a gente tem duas coisas que eu queria começar falando. Uma é que pra gente criar memórias, né? Hoje é tudo muito instantâneo, né? Muito rápido, na ponta da mão com o celular. Né? E a gente vai criando essas memórias, mas elas vão ficando todas ali, né? Só guardadas. Só guardadas, né? A gente tira e guarda e não fica visitando. Então, e eu fiquei pensando também um pouco nisso, que a gente também... Antes, a gente também tinha os livros, né, de receitas, né? Que a gente guardava as receitas e tal. E agora a gente também não usa mais, é tudo no celular. Acredita que eu tenho? Você tem livro de receita? Eu tenho, porque minha avó tinha, a minha mãe fez, do jeitinho dela meio bagunçado, mas a gente se entende. E eu quis criar um pra deixar pra Pietra, que eu acho que é importante. É uma memória que você tá criando também pra ela. Tem receitas de bolos em casa, porque eu sou muito famosa como fotógrafa, mas ela gosta muito de fazer bolos, então por isso que hoje até vou fazer... Na verdade, o bolo já tá pronto, tá, gente? Que não deu muito certo eu ficar cozinhando e falando. Então, eu vou fazer só a cobertura. Mas eu amo fazer bolo, então eu tenho as minhas receitas de bolo todas na minha letra maravilhosa, mas tá lá no caderninho. E o dia que a Pietra quiser consultar, tá lá. Mas a maioria usa Google e pesquisa. Pronto, e às vezes imprime e acabou, depois nem lembra mais, né? E foto? Você imprime foto? Até hoje. Inclusive, tanto impresso para colocar em quadro, quanto montagem de álbum. Mas você faz os álbuns dela? Assim, porque assim, eu sou a segunda filha, né? E o meu irmão, ele teve os álbuns todos, assim, primeiro ano, nascimento, primeiro ano, tá. Eu tive o primeiro e o segundo álbum. Depois, era uma caixa de foto, assim. E a minha filha, coitada, a minha filha, eu ainda fui legal. Eu ainda fiz os primeiros um aninho dela, eu tenho álbum. Mas depois eu não tenho mais. Mas tem que ter. E eu vou te falar, vou colocar medo, tá, gente? Eu sou meio terrorista nessa parte. Coloco medo. Por quê? A gente tem essa facilidade na palma da nossa mão, mas a facilidade de perder também é assim, né? Fração de segundo. Eu perco tudo. A gente estava conversando agora há pouco que qualquer coisa que você faça no celular, a possibilidade de você perder o download antigo e não salvar e perder fotos, conversas e tudo é muito fácil. Então, assim, a facilidade para fotografar é ótimo, mas para perder também. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu, como fotógrafa, eu tenho 3 meios de salvar os arquivos. Ai, que bom, porque a gente tá falando de bolo e de foto, né? E tá falando dessa questão de guardar as memórias. Uma das coisas que... quando a Maria Luísa era pequena, não tinha esses smash the cake, né? Essas fotos dos bebês, assim, dos mêsversários, né? Nada. E hoje... Ainda tem, caiu um pouco, ou é um mercado que não vai acabar nunca, assim, que tá sempre... Eu acho que não acaba. Ele só vai mudando conforme as novas levas de mães vão vindo. Porque na minha época, a Pietra só tem esse tipo de ensaio porque eu sou fotógrafa, então eu vi inspiração fora do país e quis reproduzir com ela. Então, como que foi feito o Smash the Cake da Pietra? Foi feito com bolo comum, com glacê comum, cheio de açúcar e ela se divertiu. Porque ainda não tinha a questão do açúcar depois dos 2 anos, né? Exato. Então, assim, tem foto dela pegando a mãozinha no glacê e ela passava assim, Nath. Ela fazia assim, ela comeu? A Malu não comeu dela, você acredita? Comi não, mas ela lambuzou bastante. Ela achou que era massinha, creme, alguma coisa. Então ela passava a mão no bolo e fazia assim, ó.
Depois vou mandar umas fotos para vocês colocarem aí no vídeo, que vai ficar bem legal. Mas hoje já mudou. Hoje as mães já estão mais conscientes. Eu já vi, tem aqueles bolos de fruta, né? Faz bolo de smash na melancia. Isso, recorta a melancia, faz os círculos da melancia, assim, 2, enfeita com bastante morango, uva, de uma forma que as crianças consigam comer sem se engasgar também, que isso é importante. Sim. E também tem a questão do bolo sem ovo, sem leite, sem açúcar, que tem confeiteiras que hoje conseguem trabalhar esse tipo de receita. Então, assim, o bolo ele só precisa ser bonito para foto, porque a criança até 1 aninho, ela não está acostumada com esse paladar, então ela comer o bolo, ela não vai. Porém, ela vai querer... das avós, né, quererem que fique tudo lambuzado. Mas vou te contar, tem 2 segredos, assim, dentro desse tipo de ensaio que a maioria dos fotógrafos não entendem e geralmente quem não é mãe ou quem não é pai ainda não tem essa expertise. Na hora de fazer o bolo para dar para a criança, não pode deixar na geladeira, porque a maioria dos alimentos que a gente dá na mão para fazer a introdução é morno. Então, quando ela pega o bolo gelado, ela estranha, às vezes até chora. Então, a gente tira o bolo de manhã e só vai fazer o ensaio à tarde. Como ele não tem nada que é tão perecível, não tem tanto problema. Aí a criança pega, mas ela lambuza de um jeito. Aí fica legal. Mas tem essa preocupação. Hoje em dia, na minha época, não tinha não, com a minha filha. Na minha época também não tinha. Na verdade, assim, como a Maria Luísa foi prematura, o primeiro ensaio dela de um mês, de um newborn, ela já tinha 1 mês. Porque ela era muito feia, gente, não dava. E aí ela era muito pequenininha. Então, assim, né, e obviamente foi um bebê que ficou na UTI, então eu tive que esperar, né, essa noção eu tinha, né. E aí ela foi fazer, ela nasceu 17 de julho, ela foi fazer dia 7 de setembro, que era um feriado, que foi na minha casa que a gente fez o ensaio dela como se fosse newborn, porque ela tava com peso já de newborn, estava com quase... tava quase 3 quilos. Ah, já tava grandinha. Tava com 3 quilos. Ela nasceu com 1, né? Aí ela ficou com um tempo. E assim, aí depois eu fui ainda acompanhando, assim. Era engraçado que a fotógrafa que fez pra mim, na época, ela tinha um sitezinho, ela botava num link, assim, era uma coisa super, super moderna, né? Porque eu mandava pra família o link das fotos, a gente escolhia a música. Era uma coisa bem legal. E aí, até esse final de semana, eu falei assim, gente, falei pro meu marido preto, a gente precisa dar um jeito de tirar essas fotos, porque é tudo em CD, né? Nossa, precisa. Antes e aí, o CD ainda pouco. Eu tenho acho que uns 3 impressos, assim, que ela imprimia e o resto ficou tudo em CD. Não, e como é que a gente faz agora pra tirar do CD? Tem empresas especializadas nisso hoje em dia. Porque, assim, pra você ver um notebook ou até mesmo um CPU que tenha a entrada de CD, isso não existe mais. Já estão tirando até a questão do pendrive, imagina CD e DVD, né? Mas existem ainda profissionais que fazem essa troca, justamente porque tem muita gente que tem isso. Então, você entrega, tem. Isso aqui em São José dos Campos tem. Inclusive, até te passo esse contato. Consegue transferir as fotos do DVD para um pendrive e o arquivo digital também na nuvem para você. E aí, disso, você consegue fazer as revelações. Eu jamais deixaria de ter essas fotos reveladas. É muito gostoso pra Malu, sabe? Daqui uns depois anos. Ela vê, né? Já que dos 15 anos ela não tem foto. Mas é normal eles não quererem, né, foto depois de uma certa idade. A minha filha, por ser filha de fotógrafa, ela não tem muita escolha, sabe? Ela gosta. E se ela não gostar, ela vai fazer do mesmo jeito. Ah, entendi. Mas assim, e você acha que com esses celulares assim de última geração, as mães elas estão preferindo elas tirarem foto? Ou você acha que não? Que obviamente é muito diferente, né, gente? É que nem maquiagem. A gente, eu sei me maquiar e você pega uma maquiadora. É muito diferente, né? Vou dar minha opinião como mãe, tá? Uma coisa que eu sempre explico. Porque daí acaba que a mãe não aparece na foto, né? Bingo, era isso que eu ia falar. Uma coisa é você tirar foto do seu filho ali em cima dele, né? Fazer foto, tô numa viagem, foto. Mas nisso, se a mãe ela não programa de fazer um ensaio em família, ela vai ficando para trás, ela não vai tirando foto, porque ela nunca tá arrumada o suficiente para querer sair na foto, ela nunca tá
com ânimo suficiente para fazer as fotos, e às vezes até o marido quer colaborar e virar e tirar uma foto do celular, mas ela não quer. Então acaba que a vida vai passando e a gente, como mãe, não sai nas fotos com o filho. A maioria das fotos em casa é da Pietra com o meu marido. Eu só tenho muitas fotos com a Pietra porque eu faço questão que a minha equipe me fotografe. Isso desde sempre. Mesmo quando eu não tinha equipe, eu contratava amigos, né, fotógrafos para registrar. Então eu tenho. E uma coisa que eu sempre falo, eu pelo menos vivi essa fase do peso, né, do ganho de peso. Eu passei por uma questão de saúde, então eu engordei 14 quilos e mesmo acima do peso eu não deixava de registrar, Nath. Eu deixei. Não, eu fiz questão de registrar porque a fase dela não vai voltar. A fase dela não vai voltar, gente. E a fase que eu passei só passou também. Eu voltei a ter o peso que eu tenho hoje, tudo. Eu tô com o peso que eu casei hoje agora. Chiquérrima, gente. Não tô com o peso que eu engravidei. Que eu engravidei, gente, com peso que era indecente. Eu engravidei com 47 quilos, né? Então, nem tem como eu achar que agora eu vou conseguir esse peso. Mas falando de memórias e o Instagram... Posso falar Instagram? Pode. O Instagram, ele foi criado para ser um álbum digital, né? Sim, e eu tenho um fechado com várias fotos. Que era só para postar foto, não era para ser essa rede social, assim, de comercial, né? Ele foi criado para isso, né? Era por sites. Hoje em dia ninguém joga no Google, entra num site de uma empresa para ver foto do trabalho. Entra no Instagram para ver se ela tem. Se ela tem ou não, se ela tem seguidor e tal, né? Se faz um bom trabalho, se as pessoas elogiam, se é seguido por fulano, ciclano, se alguém conhece o trabalho. E aí, nessa hora, por exemplo, de ter lá um Instagram profissional, faz diferença uma foto profissional. Isso é indiscutível. Né? Nossa, não tem como nem... Gente, faz diferença, tá? Faz muita diferença. Porque assim, se vocês, né? Vocês veem a minha foto lá no meu Instagram. Tem mãe que chega aqui e fala assim, nossa, é você. Eu sinto uma certa decepção. Mas eu entendo também que ela veio porque aquela minha foto tá legal. Perfeita. Porque a minha foto tá bacana, né? Ficou uma boa iluminação, ficou... Né? A parte do profissional é indiscutível. Se você trabalha com o público e precisa apresentar o seu trabalho, tem que ter uma foto profissional. Lógico que hoje em dia os celulares melhoraram muito, a gente consegue ter uma iluminação que a gente aluga ou compra, vai dar uma melhoradinha ali para o dia a dia, para você comunicar com o seu público, mas ter algo para apresentar para o seu público tem que ser profissional. Não adianta, para passar seriedade. E até também para ter marcos assim, profissionais, né? Eu tenho vários marcos profissionais na minha vida, assim. E um deles que foi muito, muito legal foi quando eu abri a Petit, que a gente fez aquele ensaio. Sim. Lembra aquele ensaio que a gente fez lá no seu estúdio ainda? E eu nunca tinha feito assim foto em estúdio minha, né? E aí eu tinha acabado de fazer 40 também. Então, foi um ensaio assim que me marcou a fase, porque obviamente, na adolescência eu tinha feito alguns ensaios. Quando eu tava na faculdade, teve um amigo que fazia jornalismo e aí ele fez um site, na época, assim, pra... num site, não vou nem falar o nome do site. Mas, enfim... A Isabela quer que eu posso... Você sabe, né, Isabela? Gente, eu fiz era um TCC, tá? Desse meu amigo. E aí ele fez um site. Eu estudei na UFSC, lá em Florianópolis, né? Que é a faculdade. E aí ele fez um site chamado Gatas da UFSC, tá? Não que eu me ache uma gata, mas assim, na época, né? Ele fez uma produção lá, era uma foto preto e branco. E assim, depois daquele dia, eu nunca mais tinha feito uma foto profissional. Eu fui fazer com 40 anos, com você. Comigo? Acredito. Aí eu fui fazer. E assim, aquela foto ficou um tempão, assim, no meu perfil, no meu WhatsApp. Tem a foto do seu apartamento, né? E aí eu fiquei um tempão sem tirar foto nem nada. E aquela foto... E foi bem na pandemia, lembra? Assim, que foi uma coisa... Não podia nada. E como a gente era vizinha e tal. E aí eu abri a Petit também, pra quem não sabe. Foi bem na pandemia, assim, final da pandemia. Foi uma loucura. E aquele ensaio me marcou.
E outro ensaio também que me marcou, que também foi bem na pandemia, foi aquele que a gente fez na Malu no circo. No circo, verdade. Lembra que o circo montaram um circo aqui em São José dos Campos, gente? Tava Aí bem veio. bonito, né, o E tava circo. lindo, só que a pandemia veio e eles ficaram morando lá no shopping e tal, e o circo fechou. E a gente foi lá, tirou umas fotos também, que foi muito foi legal, legal. que eles deixavam as luzes acesas, o carrinho de pipoca. O cenário, tudo lá. E a Malu é gente... modelo, gente, então ela leva vários looks. Nossa, a gente arrasou. Eu tive essa fase de ser mãe de Miss, mãe modelo. Era um espetáculo. Nossa, mas graças a Deus passou, sabia? É mesmo. Ai, isso é uma fase que eu não sinto falta. É porque vocês não tinham ouvido. Gente, era... o tempo todo. Eu Era o tempo perguntava da todo. Malu, tá em São Paulo. Tá não sei o quê, hoje, é. tá não sei do que. E ela não parava também. Não parava. É cansativo. Mas assim, eu tenho muito registro, isso ficou legal. Isso é legal. E ela fez registros bem bacanas, assim, com fotógrafos, né? Renomados Muito legais, e assim. tudo. Ela fez campanha, então foi uma época legal, assim, Muito que eu gostoso. acho. Então, merece ter esse registro impresso também, não só no digital. Agora, o impresso é que... Eu vou resolver isso pra ela na Gente, vida dela, calma. a gente Eu precisa. volto pra Eu acho que essas memórias, assim, eu tava vendo hoje, até eu ia trazer, e eu falei assim, gente, eu tenho fotos do meu afilhado impresso, meu afilhado tá com 26 anos, tá? E assim, umas fotos, assim, a coisa mais fofa, poder pegar, assim, poder pegar nele, né? E ficar com essa lembrança, assim, eu acho isso muito legal. Mas o que eu vejo também um pouco no consultório é que, além dessa questão da gente ter essa questão da imagem, né, das fotos, e das mães hoje já tem essa preocupação, né, maternidade, já tem que nascer o bebê, Tem que registrar. já tem que registrar, aí já sai dali, registra de novo. já tem que sair de novo. Aí de novo, de novo, de novo. Mas você acha que é tudo pra postar? Ou tem um interesse genuíno, assim, de ter essa memória, assim? Eu acho que tem. Hoje em dia a gente vive, Ou é um vive misto? no mundo meio postar para mostrar, mas é o genuíno. A mãe, ela quer ter essa lembrança do filho depois, sabe? Porque a idade, ela vai passar. E só vai ficar mesmo registro aquilo que a gente fotografar, né? Então, eu tenho sim o sonho ali, aquele desejo genuíno. Nath, e aproveitando esse papo de bolo, né? Receita e tudo, uma das coisas que eu mais fiz com a minha filha e também com a minha mãe, que também é outra pessoa que adora mexer com cozinha, receitas e tal, é registrar esse momento. Então, enquanto eu estava com ela fazendo o bolo, eu tenho foto dela fazendo o bolo, foto dela experimentando o bolo, foto e vídeo também. Então, tem toda essa reação dela. E é uma delícia poder ver, vivenciar, reviver esse momento, sabe? É legal, Ai, gente, né? olha isso, que delícia. Gente, ó, sem lactose, sem glúten, sem glúten não. Glúten tem. Tudo. Glúten pode? Glúten pode. Eu não abuso, né? É quase um smash the cake aqui de bebê. Pois quem mandou ter, né, um organismo que não ajuda. É, né? Gente, olha isso. Olha, viu? Ó. Ficou fofo. Faz uma invejinha pra vocês. Depois eu ponho a receita do bolo. Eu não, né, gente? A Isabela põe depois. Que delícia. Você viu essa calda? É só o leite condensado e o 60% achocolatado, 60% cacau e tchau. Não vai manteiga, não vai nada. Não. E quanto tempo de micro? Acho que eu botei 2 minutos ali enquanto a gente tava falando e Encheu, pronto. acabou. Gente, que facilidade. Quem vai gostar de fazer isso vai ser a Pietra, né? Ah, que minha agora filha, a Malu também adora. vai fazer 13 anos, gente, minha filha. Ai, nossa, passa rápido. Passa rápido. Eu chego em casa, às vezes ela tá ali. Ai, fez um macarrãozinho, ai, mãe, preparei pra você. E eu fico me achando, né? Eu falo, vamos colocar na mesa. A maternidade dá retorno, viu, gente? A maternidade, ela dá retorno. Chega uma hora que dá, né? Uhum. E além de tudo, eu acho que a gente tem essa maternidade, assim, hoje mais moderna, né? Eu falo mais de vocês do que até de mim. Apesar de que já me falaram que eu fui uma mãe muito autônoma. Uma vez me falaram uma coisa, eu não entendi muito isso, mas acho que a maternidade hoje, ela mudou essas questões todas, né? Da gente trazer essa presença, essa memória, né? Esse tempo de qualidade. E esses registros, se a gente não fizer, a gente acaba que esquece, né? Esquece. E hoje eles crescem tão rápido, assim, o tempo parece que passa muito rápido. E ter essa fotografia é um
congelar esse tempo, né? Um tempinho. Esses dias eu- a minha mãe começou a resgatar umas coisas, colocar no Instagram não, no WhatsApp ali pra gente. E foi um chororô, né? A Pietra pequenininha com meu avô, que faleceu há pouco tempo. Então são coisas que a gente, né, Memória saudosa. e precisa ter, assim, Precisa. eu acho que precisa ter esse pegar, assim, né, essa memória viva, assim, impressa, que a gente consegue mostrar, né, não ficar tudo só na palma da mão, né, apesar de que o acesso, obviamente, é mais rápido, mas você ter isso, né, e você ter essa história pra contar, né, que Vou fazer o seu também. Tá bom. Vou resolver isso pra ela. Que eu acho que a fotografia é isso, né? A fotografia, ela vem pra contar uma história, pra contar a sua história, pra você poder guardar na memória. Eu falo que a fotografia ela é um pedacinho da memória que a gente congelou pra assistir sempre que a gente quiser ver, sabe? Isso, né? Quando a gente... Impagável. Isso vai, além dos filhos, vai da família, né? Quando a gente perde alguém, a gente tem essa pessoa, esse registro, essa presença toda. E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que fotografia... Apesar de não gostar muito de tirar foto, eu gosto muito dessas histórias, assim, por trás de uma foto também, né? A gente tem muitas fotos históricas aí e eu acho que... Mas eu vou te contar que a maioria das pessoas, eu sempre falo para as minhas clientes, nós não somos modelos, a gente não é uma rotina, né, pra gente isso. Então, quando a gente vai pra frente das câmeras, eu falo por mim mesmo, porque eu tô acostumada a ficar atrás delas. Ah, mas você gosta de fazer, você mostra super. Não, eu faço porque faz parte do trabalho. Mas senão eu não faria, né? Porque eu também não gosto, mas é necessário fazer. Porque a memória que a gente está criando ali não é para nós apenas, é para a família mesmo, né? Para o marido, para a filha, para deixar uma memória nossa. Um legado. Um legado ali nas fotos. Né? Isso. E, além disso, as receitas, né, que a gente está falando aqui para guardar na memória. Isso dá outro programa, tá, gente? Não vai ser hoje. Mas eu acho que uma das receitas que a gente tem que dar para as mães, né, é essa: registre, né? O tempo todo. Registre o tempo todo. O tempo todo. E assim, nessas datas especiais, tem um fotógrafo profissional para você também ser registrada, né? Para você também ter essa lembrança sua lá, bonita, arrumada, sentada, né? Confortável. Que o fotógrafo te direcione no seu melhor ângulo, na melhor pose. E não só apenas clicar e sair. E além, né, das datas marcantes aí dos filhos, fazer também nas nossas, né? Nos 30, nos 40, nos 50, nos 41, enfim, né? Sempre falo, pelo menos uma vez no ano, tirar um momento para vocês. Seja sozinha, seja com a família, mas registrar. E depois aqueles ensaios de Natal, todo ano tem que ter, sabe? Quem merece. Que passa, gente. Depois eles não querem mais fazer. Ensaio de Natal era uma coisa que eu gostava, que eu curtia fazer. Imagina colocar a Malu lá. Não, uma vez a gente fez no shopping, foi muito legal, assim, a gente pegou a decoração do shopping. Nossa, a gente foi antes do shopping abrir. Foi bem legal. Agora, deixa eu falar isso pra ela. Nossa, eu não saio nem de casa. Não nem vai, não faz. Mas é isso, gente. Esse foi o Receitas para Gostar de Tirar Fotos, de guardar na memória, de ter os seus registros, com a Yara Carve. Yara, fotógrafa, mãe da Pietra, minha amiga, minha ex-vizinha de porta, né? E a gente espera vocês no nosso canal. A Yara vai dizer onde vocês encontram ela, além de encontrá-la no Instagram, nas redes, né, em redes sociais, enfim, telefone, tudo aí para você contratar a Yara e fazer um registro lindo do seu bebê, da sua gestação, da sua família, de você. Sim. Né? É importante, de novo, bem bonito, né? Registrar, né? A gente também ter esse momento nosso. Bom, vocês me encontram no meu arroba que eu vou deixar aqui embaixo, que é o arroba Yaracarve. Lá vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho, o trabalho da minha equipe, que somos uma turminha bem grande. Atendemos aqui com muitas fotos de trabalho, com trabalho de parto, fotos profissionais, em família. E quem sabe poder te registrar também. Nath, queria aproveitar e te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse assunto, esse tema que eu gosto tanto, falo com tanta, né, propriedade, porque é algo que eu vivencio como mãe e também como profissional. Obrigada. Linda, sua profissão é linda, né, gente? Obrigada pela nossa amizade, você é sempre um presente para mim. Obrigada, eu que agradeço.